Meus amados irmãos, o texto que nós lemos nesta noite, livro do profeta Oséias, capítulo 1, nos fala a respeito de algo que, para quem não conhece o texto, acha estranho. Quem vê pela primeira vez se assusta, como que o Senhor Deus, o Deus Santo, chega para um dos seus profetas e diz para que ele case-se com uma mulher adúltera, né? Com uma mulher, em algumas traduções, chama de prostituta, em outras de adúltera. E algo bem curioso, né? As pessoas, muitos teólogos entram em debate, em discussão, tentando chegar a uma conclusão a respeito desta história do profeta Oséias, se é apenas uma metáfora ou se realmente isso aconteceu. E a verdade é que o texto, o livro do profeta Oséias, é um texto bastante cheio de detalhes para que isso seja apenas uma metáfora. E há mais de uma interpretação para a história da mulher de Oséias, Gomer, a mulher com quem Oséias se casou, e uma história bem estranha, né? E esta história, as pessoas chegam a mais de uma conclusão a respeito dela. Alguns dizem que ela realmente era uma prostituta que se vendia, que ganhava dinheiro com o seu corpo. Outros, uma prostituta dos templos, né, os templos de Baal, onde havia um processo de culto pela prostituição. Inclusive é citado no texto de Oséias, o Senhor falando este pecado de Israel, que chegavam a pecar para adorar, para oferecer sacrifícios aos seus deuses. E há um outro ponto, quando algumas versões chegam a traduzi-la como uma mulher adúltera, que esta mulher, Gomer, seria alguém com quem viria adulterar depois do matrimônio com Oséias. Ele não teria se casado com uma mulher adúltera, ela o trairia após o matrimônio. De qualquer forma, esta mulher, ela representa aqui neste contexto a nação de Israel. O Senhor usa de forma metafórica, né, e o que parece é que realmente isso aconteceu na vida de Oséias. Ele, sim, passou por isso, e é importante dizer para os irmãos que ele passou por isso, ele perdeu parte da vida dele, ele foi obrigado a casar com uma mulher assim, a passar por esse tipo de comportamento, porque Deus tinha algo para fazer através disso. Deus usou o profeta Oséias para trazer uma mensagem para o povo de Israel, que vem até nós trazer ensinamentos até hoje, e ele perdeu parte da vida, ou quem sabe até toda a vida, para cumprir uma missão que Deus havia dado a ele. E isso acontece com todos aqueles que querem cumprir a missão que foram designados por Deus, eles perdem algo na vida. Não pense que o chamado de Deus é para apenas ruas de ouro, portões de cristais, né? O chamado de Deus para você aqui na terra, você foi chamado para ser testemunha, né? E testemunha é mártir. Nós fomos chamados para ser mártires do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos levar a nossa profissão de fé até a morte, quando necessário. Então, este caso aqui ainda é pouco comparado à morte.
E o texto que nós lemos, né, fala o nome de alguns filhos, né, 3 filhos que o Senhor deu a Oséias pela mulher que é chamada de adúltera, que representa a nação de Israel. E o primeiro filho que o Senhor deu, o nome foi chamado Israel. E este nome significa Deus semeará, Deus plantará. E logo em seguida, ao dizer o nome Deus semeará, o texto diz: pois em pouco tempo punirei a casa de Israel. A casa de Israel. O Senhor Deus trouxe uma palavra ao profeta Oséias: case-se com esta mulher. Ele casou-se com Gomer, e assim ela engravidou, deu à luz um filho, e o Senhor disse: ponha o seguinte nome: Deus semeará. Deus é aquele que semeia. Este será o nome do primeiro filho. Algo que foi plantado será colhido. E a palavra, logo em seguida, a explicação para este nome é: em pouco tempo punirei a casa de Israel. A punição que o Senhor tinha para Israel era uma plantação. Ele estava punindo Israel, esperando uma colheita. E no final do capítulo 1, nós vemos que tipo de colheita ele esperava. Assim que ela desmamou a criança, deu à luz a uma filha, cujo nome foi Lo-Ruama, que significa sem compaixão. Ela é desamada. E este nome foi explicado por Deus da seguinte forma: eu não terei mais piedade da casa de Israel, de modo nenhum os perdoarei. E assim que esta criança foi desmamada, Gomer teve também mais um filho, cujo nome foi Lo-Ami, que significa não meu povo. E o Senhor explica dizendo, o Senhor Deus explica dizendo: pois vocês não são mais meu povo, e eu não serei seu Deus. Esta foi a explicação dada pelo Senhor Deus. Mas ele diz ainda, antes de terminar esta mensagem, primeira mensagem do livro de Oséias, diz assim: mesmo assim, contudo, ainda que vocês não sejam mais o meu povo, ainda que eu tenha uma grande punição para vocês, o povo de Israel ainda será tão numeroso quanto os grãos de areia do mar, e não poderão ser medidos ou contados, porquanto chegará o tempo em que, em lugar de lhes dizer, vocês não são meu povo, eu lhes direi, vocês são filhos do Deus vivo. O mesmo Senhor que disse: eu agora estou tratando vocês como se não fossem mais o meu povo, ele diz: chegará o tempo em que vocês serão chamados de filhos do Deus vivo. Esta palavra que o Senhor traz é apenas o início do livro do profeta Oséias, quando deixa claro que a situação de Israel era indigna do amor de Deus, que eles estavam passando por uma paixão incontrolável pelos deuses estranhos, mas o amor infinito de Deus era capaz de perdoar aquele pecado. Nos capítulos que se seguem, o capítulo 2, o Senhor chega a dizer que o caminho que ele usaria para
trazer a nação de Israel de volta para si, seria bloquear o seu caminho com espinhos. Capítulo 2, versículo 6. E bloquearei o seu caminho com espinhos. Às vezes, quando nós estamos nos afastando da presença de Deus, nós precisamos que Deus nos coloque em um beco sem saída. E aí, nós lembramos daquele Deus que pode fazer algo por nós, que pode nos dar algo, que pode nos oferecer alguma coisa. E ele chega a dizer assim, ela dirá, irei e voltarei a meu primeiro marido. A situação daqueles que estão num beco sem saída é dizer, meu Deus, me socorre. No momento em que o avião está caindo, ninguém é ateu. No momento em que a morte é iminente, as pessoas clamam por Deus. Até mesmo o mais vil pecador lembra-se que Deus pode salvá-lo de alguma forma. E, por ironia, este é o nome do profeta Oséias, significa Deus salva. E esta é a mensagem de Deus proferida pelo profeta Oséias. Deus salva, mesmo aquele mais vil pecador. E no capítulo 2 ainda, versículo 16, Adonai, o Senhor, diz assim, você naquele dia me chamará de Ishi, que significa meu marido. Os irmãos vão ver no versículo 16, capítulo 2. E não mais Baali, ou meu Senhor. As duas expressões, aqui é um trocadilho. Naquele tempo, uma mulher poderia chamar o seu esposo tanto de senhor como de marido. Ainda hoje nós usamos esse termo, esse vocativo, senhor, senhora, para se dirigir a alguém, isso tem uma origem. E este senhor, que nós podemos usar também para traduzir a expressão como proprietário, dono, é o mesmo termo que alguém usaria para falar como um senhor de escravos. Mas, uma mulher poderia sim chamar o seu marido de meu senhor. Assim como ainda hoje, conheço um casal que tem um hábito, ele chama a esposa de minha senhora e ela o chama de meu senhor. Mas naquele tempo, as mulheres chamavam o seu marido tanto como Ishi como Baali. Só que Baali é uma expressão que remete à ideia de propriedade, de alguém que tem poder, autoridade, soberania. Por isso, daí vem o mesmo radical, Senhor e soberania. O Senhor tem soberania sobre algo ou alguém. O Senhor está soberano sobre o seu servo. E o Senhor Deus diz, você não vai mais me chamar de Baali. E Baali, os irmãos podem lembrar de Baal. E é sim uma palavra derivada, uma variante de Baal, o deus dos fenícios, o deus dos cananeus, que representa uma divindade masculina, que o pastor Jairo falou aqui sexta-feira passada, a respeito do que aconteceu com o profeta Elias, diante dos profetas de Baal, e era uma divindade masculina, cujo o Deus que era adorado era um órgão genital. Então, os irmãos têm ideia do tipo de adoração que existia. Então, passou o tempo do profeta Elias, e o povo aqui já está próximo da queda de Samaria, quando surge o povo samaritano pela mistura do reino do norte com os estrangeiros.
E o profeta Oséias está profetizando justamente para o Reino do Norte. Né? Houve a separação, Reino do Norte e Reino do Sul, os irmãos já estão a par disso. E ele está pregando para o Reino do Norte. E ele diz assim, aquele povo que estava adorando a Baal: vocês não vão mais chamar Deus de Baali. Eu vou tirar o nome Baal da boca de vocês. Vocês vão me chamar de meu marido. E aqui eu faço uma distinção. Um servo, de certa forma, conhece o seu senhor. Mas o quão mais uma esposa conhece o seu marido? Como você conhece a Deus? Apenas como alguém que trabalha na obra de Deus? Ou você tem intimidade com Deus? Que tipo de conhecimento você tem da parte de Deus? Você tem feito muitas coisas para o reino de Deus, mas você tem tido intimidade com o Deus da obra? Nos capítulos seguintes, o Senhor chega a afrontar diretamente a liderança religiosa de Israel, que eles haviam se acostumado a tratar bem o povo e dar aquilo que o povo queria ouvir para ter benefícios. Da mesma forma como o povo estava buscando, através daquela sua idolatria, benefícios para a terra, e benefícios presentes apenas para os prazeres terrenos. E o Senhor Deus diz: não é para as coisas de Deus que eu estou chamando vocês, é para a intimidade comigo, é para o Deus das coisas. E no versículo 18, ainda no capítulo 2, o Senhor chega a dizer: eu me casarei com você para sempre. Sim, eu me casarei com você em justiça, em retidão, em graça e compaixão. Eu me casarei com você em fidelidade e você conhecerá Adonai, o Senhor. Deus tem uma promessa para aqueles que o desejam. Deus tem uma promessa para aqueles que o buscam. Ele está falando de algo que ainda estava para acontecer. Vai chegar um dia em que a aliança será renovada. Mas ele estava profetizando pelo que aquele povo haveria de passar. E por que aquele povo merecia ser tratado daquela forma? Por que aquele povo merecia tamanha punição da parte de Deus? Aquele povo havia se afastado da presença de Deus. Deus estava comparando aquele povo a uma mulher adúltera, a uma mulher que trai o seu marido. E ele diz para Oséias: volte a casar com a sua mulher. Volte, traga-a para casa. E ele chega a comprá-la de volta. Tamanha foi a imoralidade que ela se meteu, que ela chegou a se vender. Ele precisou pagar um preço de um escravo, 15 peças de prata, cerca de 280 litros de cevada, para comprar a sua mulher de volta. A mulher que era dele, a mãe dos filhos dele, ele precisou comprar de volta. E aqui o Senhor está mostrando o amor, para que possamos conhecer a salvação que Deus tem para nós. Nós precisamos antes entender o tamanho e a gravidade do nosso pecado. O pecado que aquele povo cometeu contra Deus precisava ser evidenciado, para que eles pudessem entender o tamanho do amor de Deus por eles. Nós precisamos entender o tamanho da gravidade do nosso pecado,
Nós precisamos entender que tipo de comportamento Deus espera de nós, para que então possamos entender o quão distantes estamos de Deus. C.S. Lewis chega a dizer que nós só vamos entender o quão pecadores nós somos e o quão impossível é que alguém, por sua própria força, consiga alcançar a santidade, quando nós buscarmos e falharmos, buscarmos mais uma vez e falharmos, porque todas as vezes que você buscar viver em santidade pela sua própria força, pelo seu próprio mérito, pela sua própria capacidade, sem buscar em Deus, você vai falhar. Porque somente Ele é santo. Porque somente dEle a santidade é inerente. E somente nele nós podemos alcançar a santidade. Somente aqueles que buscam no Senhor a santidade serão santos. Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Eu sou o Deus de vocês. Se vocês se relacionam comigo, se vocês estão próximos de mim, se vocês realmente são o meu povo, então vocês são santos. Mas se nós estamos distante de Deus, não há santidade em nós. Não há como haver santidade em nós se nós estivermos distantes da presença de Deus. E ainda no capítulo 2, versículo 22, o Senhor diz: e eles responderão a Israel, o primeiro filho, Deus semeará: semearei para mim na terra, terei piedade de Lo-Ruamá, que é a segunda filha, que é sem compaixão, e direi a Lo-Ami, que quer dizer não meu povo, você é meu povo. E eles dirão: tu és meu Deus. Quando vai chegar esse momento? Você tem reconhecido quem é o seu Deus? Você está diante do seu Deus? Você ama o seu Deus? Qual é o relacionamento que você tem com Deus? Você o chama de Senhor, como um escravo reconhece o seu Senhor? Apenas? Ou você realmente o tem como o seu amado? E no capítulo 3, o profeta Oséias precisa ir atrás da mulher adúltera e consegue comprá-la de volta para si. E o texto do capítulo 3 conclui dizendo assim: mais tarde, o povo de Israel se arrependerá e buscará Adonai seu Senhor e Davi seu rei. Eles virão tremendo até o Senhor Adonai e sua bondade no fim dos tempos. Você vai esperar ao fim dos tempos? Ao que parece, todos nós sabemos, no nosso dia a dia, o prazo das nossas obrigações. Você sabe qual é o dia do vencimento da fatura? Você sabe o dia que você tem que concluir certa tarefa no trabalho? Você sabe o dia que você tem que concluir certa atividade escolar? Mas parece que nós achamos que vamos dar um jeitinho no fim do dia, no fim dos tempos. Da mesma forma, Deus não quer que você espere até o último minuto do seu dia para falar com Ele. Deus não quer que você espere até o último fôlego de vida para você ir até Ele. Ele espera que você o busque agora. Ele espera que você o ame agora. Ele espera que você o tenha como amado da alma agora.
Aí termina de dizer esta palavra, que no fim dos tempos o povo vai se arrepender e voltar-se para ele. Ele diz: ouça a palavra do Senhor, povo de Israel. Pois Adonai possui uma acusação contra os habitantes da terra. Não há verdade, não há amor fiel, não há conhecimento de Deus na terra. Qual é o conhecimento que você tem da parte de Deus? E não terminou. Ele diz: há apenas xingamentos e mentiras, assassinatos, roubos, adultérios. Estão ultrapassando todos os limites. Crimes, um seguindo o outro. O Senhor chega a dizer assim: eles são capazes de arrancar o olho se você ficar distraído. É um ladrão que, se você se distrair, ele arranca o seu olho, rouba o seu olho para vender. O tipo de comparação que o Senhor fala. Por que o Senhor estava falando desta forma com o seu povo? Basta nós lembrarmos do nome do primeiro filho do profeta Oséias. Ele está semeando. Ele espera uma reconciliação com o seu povo. Ele diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento, por ter rejeitado o conhecimento. Eu também o rejeitarei. Por ter esquecido a lei do seu Deus, também eu me esquecerei de seus filhos. Transformarei a sua glória em vergonha. A nação de Israel havia se tornado numerosa. Quando eles saíram do Egito, já era um grande povo, já era uma nação. Mas eles cresceram, dominaram a terra de Canaã, dominaram a terra prometida, venceram batalhas, se tornaram vitoriosos em tudo aquilo que empenhavam. A prata se tornou tão abundante que nem contavam mais. O ouro se tornou tão abundante que era considerado com o valor da prata. Mas o Senhor diz: eu tornarei a sua glória em vergonha, porque esqueceram da minha lei, porque rejeitaram o meu conhecimento. Você tem buscado o conhecimento da parte de Deus? Em que você tem gasto o seu tempo? O quanto do conhecimento de Deus te atrai? O quanto você deseja o conhecimento de Deus? Você sabe que a eternidade, você vai passar conhecendo a Deus? Só há dois caminhos para a eternidade: conhecer a Deus ou ficar afastado totalmente da presença de Deus. Se você realmente planeja ir para o céu, para a presença de Deus, você vai passar a eternidade conhecendo a Deus. Por que você acha que Deus vai chamar você para passar a eternidade conhecendo a Ele, se você mostra aqui na terra que não tem nenhum interesse em conhecê-lo? Ele vai te fazer um favor e vai te enviar para o único local que as pessoas não têm a presença de Deus, na eternidade. E este local, você conhece ou não? A presença de Deus é para aqueles que amam e desejam o conhecimento de Deus.
Deus não dá a sua presença gloriosa para quem não a quer. Aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus serão rejeitados por Deus. Por isso ele diz: meu povo é destruído por falta de conhecimento. E por ter rejeitado o meu conhecimento, eu também o rejeitarei. O texto a seguir vai explicar, no versículo 12, versículo 13, que eles se dirigem à prostituição, abandonando seu Deus. Aqueles que estão voltados para outros deuses, não se sujeitam a Deus. Se você tem a sua devoção, se você está volvido para outra divindade, para outra coisa ou pessoa, que faz você decidir o que você vai fazer e o que você não vai fazer, então você não vai se sujeitar a Deus. Se existe algo na sua vida importante o suficiente para fazer você decidir entre ir para a direita ou para a esquerda, e não é Deus, então este ou esta é o seu Deus. Qual é o seu Deus? O que é que motiva cada uma das suas decisões no seu dia? Uma vida bem-sucedida? E o que você chama de vida bem-sucedida? Você dedica todo o seu tempo ao ganho material, então o seu Deus é uma vida cheia de riquezas, cheia de ouro e prata. Muito bem, talvez você possa estar na presença do seu Deus algum dia, mas o ouro e a prata, o ladrão rouba. Os tecidos a traça corrói, mas existe um Deus. Existe um Deus poderoso, que nada pode tirar Ele de você, que está de braços abertos dizendo: vinde a mim. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Existe um Deus que está dizendo: eu quero ser o amado da sua alma. Eu quero depositar todo o meu amor pela sua vida. Se for preciso, eu pago o altíssimo preço por você. E Ele já pagou. Ele já pagou um altíssimo preço por mim e por você. Você quer estar na presença desse Deus? A nação de Israel havia encontrado outro Deus. Eles haviam se embriagado com os prazeres da carne. Eles haviam transformado os sacrifícios, os cultos, as reuniões de adoração em reuniões de desfrutar os prazeres da carne. Eu não sei o que é que traz prazer para a sua vida, mas não existe vida verdadeira, não existe alegria verdadeira longe da presença de Deus, longe do conhecimento de Deus. O Senhor finaliza este capítulo dizendo: o vento os levará embora em suas asas, e seus sacrifícios não geram nada além de vergonha. Os altares vergonhosos que a nação de Israel tomou
em razão dos seus desejos carnais, se tornaram algo enojado diante de Deus, algo digno de vergonha, porque as pessoas que decidem viver pelas coisas que elas buscam aqui na terra, pelos prazeres que elas estão aqui na terra, e que elas tomam essas decisões erradas, elas devem morrer com essas decisões. Entenda o que eu estou dizendo. Com as consequências dessas decisões, com o fruto das suas decisões. Aonde vai levar cada uma das suas decisões? Ao conhecimento de Deus? Ou ao distanciamento da presença de Deus? No capítulo 5, o Senhor chega a dizer: seus atos não lhes permitirão voltar para seu Deus, pois o espírito de prostituição está neles, e eles não conhecem o Senhor. O conhecimento de Deus é a fonte da vida. Se nós estamos afastados do conhecimento de Deus, nós jamais vamos conseguir ter vida. Nós jamais vamos ter uma vida voltada para Deus, sem o conhecimento da parte de Deus. Os nossos atos vão nos afastar da presença de Deus, se nós não tivermos o conhecimento de Deus, se nós não vivermos atrelados, amando a palavra de Deus. No capítulo 6, apresenta-se diante do Senhor o povo, dizendo: venham, voltemos para o Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas Ele pode nos curar. Ele nos feriu, mas Ele pode cuidar das nossas feridas. Depois de 2 ou 3 dias, Ele nos fará reviver. Ele nos levantará, e nós viveremos em sua presença. Que nós conheçamos e nos esforcemos para conhecer o Senhor Deus. Capítulo 6, tão conhecido. Conheçamos o Senhor. Voltemos para o nosso Deus. Ele virá, é tão certo como a aurora, tão certo como o amanhecer, Ele virá. Como as chuvas da primavera que regam a terra, Ele virá. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Tão lindo isso. Mas o Senhor não reconhece. Ele diz assim: Efraim, que farei com você? Judá, que farei eu com você? É uma resposta a esse arrependimento superficial. Quando nós estamos em situações que mostram a nossa iminente destruição, que mostram o nosso fim, nós nos voltamos para Deus. Mas já planejando o próximo erro, a próxima falha, o próximo pecado. O Senhor diz assim: pois o seu amor fiel é como a névoa da manhã. O seu amor fiel esvairece com o passar do dia. O Senhor não está esperando que você professe em alta voz: conheçamos o Senhor. Vamos buscar a Deus. Vamos nos empenhar, continuar buscando a Deus. Deus não espera que você tenha esta atitude. Ele diz assim: eu desejo misericórdia, não sacrifícios.
o conhecimento de Deus mais do que ofertas queimadas. O que o Senhor espera é que você tenha conhecimento da parte dele. E o que é conhecer? O restante do livro de Oséias nós vamos deixar para outra oportunidade. Mas o que é conhecer a Deus no contexto do profeta Oséias, no contexto do Antigo Testamento, conhecer a Deus é ter intimidade com Ele. O Senhor não espera profundidade teológica de nós. Ele espera um relacionamento com Ele. E que ninguém venha dizer que eu estou condenando profundidade teológica, porque eu acho muito difícil você ter um relacionamento com Deus sem conhecer a Escritura de forma profunda, de forma sistemática. Eu estou falando que não basta você encher o seu HD, a sua mente de informações a respeito de quem é Deus, do que Ele faz, do que Ele pode fazer, a respeito das coisas de Deus, e ser capaz de produzir discursos motivadores, dar um grito ou outro dizendo Jesus salva. É verdade, Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja. Mas ser capaz de dizer esta frase não é suficiente para provar que você tem intimidade com Deus. Ser capaz de pegar um texto, ler e articular 2 ou 3 frases impressionantes não significa que você tem relacionamento com Deus. Deus espera que você o conheça. Deus espera que você possa chamá-lo de amado da minha alma. Ele não espera que você chame-o apenas de meu Senhor, eu sou teu escravo, eu estou pronto para cumprir a tua missão. Oxalá fosse verdade. Ninguém quer cumprir uma missão de um Deus que não ama e que não conhece e que não tem intimidade com Ele. Deus está chamando você para conhecê-lo. Que tipo de conhecimento de Deus você tem? Esta é a mensagem do profeta Oséias até este ponto. Ele vai nos próximos capítulos dizer mais algumas coisas, e ele termina dizendo: Deus tem salvação. Não importa o tamanho do seu pecado. Não importa se você se comportou como a mulher de Oséias diante de Deus. Não importa se você se comportou como Israel. Se nós olhássemos para o pecado de Israel, devido, acho que a nossa condição humana de julgamento, nós seríamos capazes de dizer: esse povo não é digno de perdão, esse povo não merece o perdão de Deus, esse povo não merece o amor de Deus. Mas ele diz: chegará o dia em que vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Esse dia vai chegar quando você amar a palavra de Deus e buscar na palavra de Deus o conhecimento de Deus. O tempo já está corrido, e a palavra que eu tenho para você nesta noite é: busque o conhecimento de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade de Deus, e a verdade vai salvar você. Este é o testemunho que tenho para hoje. Que Deus vos abençoe.